Amém. Que Deus fale aos nossos corações. É bom estarmos na presença do Senhor e que o Espírito dele nos enche os corações nessa noite fria, o inverno chegando, a gente ficando igual cebola, como falei, cheio de camadas. Dizem que o inverno é a estação mais bonita, né? A gente se veste melhor, mas eu tenho lá minhas dúvidas, né, Marcelo? Irmãos, quero convidar você a abrir Mateus 24. Você em casa, você aqui no prédio. Estamos aí numa série de mensagens que eu denominei o fim. E a gente está aí conversando sobre as profecias de Jesus, as falas de Jesus sobre o fim, que está em Mateus 24 e Mateus 25. Semana passada a gente começou a falar sobre corações gelados, emoções congeladas, e hoje sobre os enganos e as decepções. Então eu quero convidar você a abrir aí sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Mateus 24. A gente vai ler os versos 4 a 8. Mas antes, queria convidar você a orar mais uma vez, a buscar a presença do Senhor mais uma vez em oração. Papai, eu quero agradecer a Ti por mais esse momento tão ímpar em nossas vidas, que é poder orar, poder cantar ao Senhor, poder buscar a Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade entre nós. Nós que estamos aqui no prédio, os teus filhos que estão em casa nos assistindo no dia de hoje, ou em qualquer outro dia que irão assistir esse culto, que o Senhor se revele a cada um e mostre a tua presença, a tua vontade. Ó Deus, fale conosco, não queremos sair daqui do jeito que entramos, queremos sair daqui hoje mudados, transformados, porque não estamos diante de qualquer um, estamos diante do Deus vivo, nosso Senhor. Por isso, Pai, não tem como estar na Tua presença e ficar do mesmo jeito. Por isso, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. É assim que eu oro em nome de Cristo. Amém e amém. Mateus 24, versos 4 a 8, eu leio na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: Jesus lhes disse: não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são o Messias, porque querem desviar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem de guerras que começam, isto não é um sinal da minha vinda. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão umas contra as outras. E haverá fome, terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será o princípio dos horrores futuros. Assustador isso. Jesus, ele, em momento algum, deixou algo que nos enganasse. Obrigado, meu irmão. Algo que não retratasse a verdade. Jesus nunca floreou a sua mensagem, ele sempre foi verdadeiro. Semana passada a gente começou a falar sobre o fim, em Mateus 24, eu comecei pelo meio, ali no verso 12, aonde Jesus vai dizer que devido à maldade ou ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E ali a gente conversou um pouco sobre o tempo que estamos vivendo, essa maldade aumentando, o ser humano deixando de ser, deixando de ser sensível. Essa semana eu ouvindo uma pessoa falando que, passeando ali pelo Instagram, viu sobre a morte do prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, morreu de câncer. E ele disse que foi ver ali os comentários daquele Instagram
E alguém escreveu assim: foi tarde, pena que foi sozinho. E eu pensei, uma falta de carinho, uma falta de humanidade, uma falta de sensibilidade pela família dele. E confundindo o que ele fazia com a pessoa. Confundindo o ser humano que estava ali, ou que estava na sociedade. E a família que sofria. Essa é a maldade que tem aumentado. Que nós conversamos um pouco na semana passada. E Jesus ele vai tratando com seus discípulos de assuntos que aconteceram ainda no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva, como, por exemplo, o ataque a Jerusalém, a derrubada do muro, ou a derrubada do templo, que ele mesmo diz, olha, esse templo é lindo, mas ele será destruído, vai ser jogado ao chão. E depois ele ainda emenda e diz, lá no terceiro dia, em 3 dias ele será refeito. Aí ele já está falando dele mesmo, da sua ressurreição. Mas ele faz uma profecia de que aquele belo templo que nós vimos semana passada, que brilhava aos olhos de quem via, ele foi destruído. Algumas partes da profecia de Mateus 24, como falei semana passada, ele está dividido em dois momentos. Um que aconteceu naquele tempo, logo após a morte de Jesus, alguns anos após, e que ainda virá a acontecer. E Jesus ele está mostrando, junto aí com a narrativa de Mateus, que fome, terremotos, coisas assim que a gente olha e acha absurdo irão acontecer, mas não é para nos assustar. Não é para causar medo, ainda que a gente lendo isso, a gente fica temeroso. Como falei semana passada, quando iniciou a pandemia e a coisa agravou no ano passado, não que agora esteja melhor, mas quando a gente olhou assim, a coisa é feia mesmo, muitos já falaram, ixi, é o fim, acabou. E aí Jesus vai e diz, olha, isso ainda é o princípio. Vai vir coisa pior. Mas ele não fala para nos assustar. Mas ele nos fala isso para nos alertar. E ele vai dizer no verso 13 que aquele que perseverar será salvo. Ou seja, aquele que permanecer firme, aquele que não desistir, aquele que persevera, que continua, que vai caminhando, vai olhando as coisas acontecendo, fica abalado, assustado sim, mas não se deixa cair, não se deixa desviar, não se deixa levar pelas emoções. Esse será salvo. Perseverar é justamente isso, ter a mente fixa naquilo que o Senhor já deixou para nós, para que possamos suportar e aguentar. E agora Jesus vai falando sobre enganos e decepções que nós vamos tendo na nossa caminhada, e ele vai dando alguns exemplos aí, como pessoas que vão dizer, olha, Jesus está ali, o Messias está aqui, e alguns vão dando atenção a essas falas e vão sendo enganados e vão sendo decepcionados. E o que é esse engano? Esse engano já começa, por exemplo, de pessoas que se deixam levar por outros que não têm nenhum escrúpulo, não têm nenhuma moral, que vai enganando as pessoas a benefícios próprios, com um falso evangelho, com falsas promessas. E encontra ali pessoas que vão seguindo eles, porque também estão pensando em benefícios próprios, querendo as famosas bênçãos, e por isso vai à igreja, vai a esses lugares. E eu sempre penso, irmãos, que essa questão de eu vou na igreja para buscar a bênção, isso me preocupa. Porque lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, o escritor vai dizer que quando eu obedeço ao Senhor, as bênçãos correm atrás de mim. Percebam, a Bíblia ensina que as bênçãos vêm até mim porque eu obedeço ao Senhor, eu não preciso ir atrás delas. E se eu vou em um lugar para ter as bênçãos do Senhor, então eu não estou em obediência. Porque se a Bíblia diz que elas correm, elas vêm até mim, significa então que eu não estou obedecendo. E aí eu vou para esses lugares e ali eu sou enganado. E aí nesse engano eu me decepciono.
Me decepciono com esse modelo de evangelho que não é o evangelho de Jesus, não é o cristianismo que Jesus deixou, ou não é os ensinos que Jesus deixou para nós. E a decepção, eu acho interessante que a gente sempre coloca a decepção como a culpa do outro, e não a minha culpa. Quem nunca ouviu essa frase, ou nunca falou essas frases, né? Fulano me decepcionou, ou me decepcionei com fulano. E aí a gente começa a conversar com a pessoa e a pessoa vai dizer o seguinte: não, porque eu coloquei minhas expectativas, eu sonhei que a gente ia dar certo e assim por diante. Mas as expectativas não eram do fulano, não eram da outra pessoa, eram minhas. Aquela pessoa não me prometeu aquilo, fui eu que criei as expectativas. Então a decepção não é com a pessoa, a decepção é comigo. Ah, pastor, mas a pessoa que me decepcionou, ela disse que faria. Mas você é que colocou as expectativas. E aí a gente começa a pensar, então a gente não pode confiar em ninguém, né? Então não dá para confiar. Mas também não é isso. É nós que precisamos tomar cuidado com as nossas expectativas, com a nossa forma de ver o mundo, de ver e ouvir e prestar atenção. Que a grande verdade é que a gente tem uma grande dificuldade. A gente ouve muito, mas escuta pouco. E tem diferença. Ouvir é a função dos ouvidos. Ouvir é o biológico, é os meus ouvidos que funcionam. Você está me ouvindo agora. Mas aí eu lhe pergunto, você está me escutando? Quem está tendo aula online aí, deve cansar de ouvir o professor perguntar, vocês estão me escutando? Na verdade, o que ele está perguntando é, você está prestando atenção na aula? Ou você está mexendo em outras coisas com a sua câmera desligada? Porque o escutar é o exercício da mente, é o exercício da nossa consciência. Eu ouço com os ouvidos, mas escuto com a minha mente, escuto com as minhas emoções. Eu lendo agora o texto, você me ouviu, mas o escutar é você colocar em prática isso que você ouviu. Sabe aquela coisa que a esposa sempre pergunta para o marido assim, você me escutou? Aí a gente balança a cabeça, né? A Paula está em casa lá e deve estar falando assim, eu sei que é isso. Não, eu ouvi. O escutar é colocar na prática aquilo que foi falado. Então, a gente, quando não faz isso, a gente fala assim, me decepcionei, mas me decepcionei porque eu não ouvi, eu não escutei, só ouvi. As pessoas criam as expectativas e a gente vai vendo hoje isso acontecendo com a igreja, acontecendo com o evangelho. Onde as pessoas elas estão começando a desistir de caminhar com Jesus. E aí a gente pode aprender algumas coisas com Mateus 24, de 4 a 8, hoje, sobre esses enganos e decepções. Que esses enganos e decepções ocorrem justamente por causa dessas corrupções que vamos vivendo, ouvindo e vivenciando. Olha o verso 4 e 5 aí. Jesus disse-lhes, não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são o Messias, porque querem desviar muitas pessoas. É interessante que em Jerusalém, e tinha um contexto essa fala de Jesus, porque nos tempos de Jesus, e dizem que até hoje isso acontece lá ainda, que sempre aparecia alguém dizendo que era o Messias. Se dizendo o Messias. Por isso, no tempo de Jesus, existiam os fariseus. Os fariseus tinham a incumbência, já falei isso aqui outras vezes, de verificar se quem dizia que era o Messias de verdade, através das profecias do Antigo Testamento e assim por diante. Então, Jesus está dizendo algo que não foge muito à realidade deles lá, e para nós hoje, como cristãos, a realidade da volta de Jesus. Irmãos, só você olhar a história, quantos fins de mundo a gente já viveu? O último foi em 2012, se eu não me engano. Eu lembro que na virada de 99 para 2000, quem é desse tempo lembra? Que inclusive uma seita, muitos se tiraram a própria vida porque foi dito que o mundo acabaria na virada do ano de 2000,
de 99 para 2000. Aí fala que era a virada do século. Na verdade, a virada do século é de 2000 para 2001. Mas a virada ali, o fim da década de 90. E muitas pessoas se desesperaram. Inclusive, arrumaram até um texto bíblico que não existe, que 1000 passará e 2000 não chegará. Até hoje não achei, porque isso não está na Bíblia. E as pessoas se desesperavam naquele tempo, preocupadas, as igrejas enchiam. E aí, o mundo não acabou. Surgiu uma profecia que em 2012, não lembro quem foi que disse, que o mundo acabaria em 2012, dezembro de 2012. Parece que tinha até dia em dezembro. E também não acabou. E com isso, muitos vão sendo enganados, como Jesus está dizendo aqui, e vão desistindo e dizendo, esse negócio nunca vai acabar. Bom, se está na Bíblia é porque vai acontecer. Só que Jesus não marcou hora. Ele não deixou lá o dia, a hora, o lugar, mas ele disse que vai voltar. Ele disse que vai acontecer. Como eu disse, no tempo de Jesus, muitos apareciam dizendo que era o Messias. Lá em Atos, capítulo 5, verso 34, diz que Pedro e João foram presos, eles estavam sendo interrogados, iam ser condenados à morte pelos líderes religiosos, até que Gamaliel se levanta e diz, olha, se eles estiverem pregando a verdade, vocês vão estar brigando com Deus. Mas se eles estiverem falando a mentira sobre esse Jesus, logo, logo isso vai passar. E ele cita um homem chamado Teudas, que fez uma grande revolução, mas logo passou. Então era comum essas revoluções naquele tempo. As pessoas volta e meia eram enganadas. E o que isso traz para as nossas vidas hoje? Essa corrupção, que quando vê os nossos ouvidos corrupção, o que você logo lembra? Lembra de política, mas corrupção não é política. Nós confundimos, a gente vai falar isso mais para frente, mas confundimos política com politicagem. A Igreja Batista ela faz política. Você acabou de assistir um vídeo sobre a Igreja Batista da Graça fazendo política. Política social. Ajudando famílias. Isso é política. Corrupção é justamente o tirar vantagem dentro daquilo que é para benefício de outro, ou de uma comunidade, ou de um grupo, e assim por diante. E dentro dessa corrupção a gente tem visto o esfriamento da fé. E o que é corrupção? A corrupção é, por exemplo, eu vou buscar a bênção, mas eu não quero saber se o João Antônio está mal, se o fulano está bem. Eu não quero saber, eu vou lá para me beneficiar. E se for possível, ainda tiro dele. E a gente acha que é muita coisa, que é coisa grande. Você parar na vaga de idoso sem ser idoso, porque a vaga está lá à disposição, já é corrupção. Na vaga de deficiente, é corrupção se você não é deficiente. E dentro da fé a gente vai percebendo que algumas coisas vão acontecendo e as pessoas vão desacreditando, porque vão dando ouvidos a esses enganos. Lá no versículo 23 e 24 de Mateus 24, diz assim, continuo na leitura da Bíblia Viva, então se alguém lhe disser, o Messias chegou em tal lugar, apareceu aqui e ali, ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres maravilhosos, de tal maneira que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E por que a gente se decepciona e se engana? Porque a gente dá ouvidos a essas coisas, e a gente não vai nas Escrituras. A gente não vai na palavra de Deus, a gente vai se deixando levar porque eu quero me beneficiar. A sociedade que nós estamos é a sociedade do eu quero ser feliz. Eu quero me dar bem, eu quero. E nesses benefícios próprios a gente vai dando ouvidos a essas pessoas e vai seguindo ao Jesus gênio da lâmpada, que já expliquei aqui outras vezes o que é o Jesus gênio da lâmpada. 3 pedidos. E a gente faz 3 pedidos e ele nos atende, é isso que eu procuro. E as pessoas vão sendo enganadas, e se corrompendo, e quando veem já perderam a fé, já se enganaram e acham que todo mundo é igual. Primeira coisa que Jesus vem nos ensinando é tomar cuidado com essa corrupção. Jesus aparece
no cenário religioso daquele tempo, falando sobre o reino de Deus, sobre o amor ao próximo. Ele vai falando ali sobre a liberdade que o reino de Deus traz. Jesus aparece diante de uma religião que estava falida. E as pessoas iam ouvir Jesus, não por causa só dos benefícios, que alguns iam mesmo, por causa dos benefícios que Jesus trazia, das curas, dos alimentos. Mas eles seguiam Jesus porque ouviam uma mensagem, um estudo que não se ouvia dentro dos grandes templos do seu tempo. Por isso as pessoas iam até Jesus. O que hoje nós precisamos fazer é justamente levar a mensagem que faz com que as pessoas sejam transformadas. Uma mensagem que aquilo que eu falo é o que eu vivo, e aquilo que eu vivo é o que está nas Escrituras. Voltar realmente a ter uma restauração na religião que liga o homem a Deus, na religião que olha o próximo como um ser humano, na religião que olha as viúvas necessitadas e ajuda. É isso que Jesus espera de nós hoje, diante desses enganos e decepções que encontramos todos os dias. Precisamos voltar à fé, voltar à esperança e levar a esperança que é Jesus Cristo. Conta-se uma história muito interessante do grande pregador Spurgeon, que ele ia pregar numa cidade, e na cidade que ele foi pregar tinha um ateu ferrenho. Ele não acreditava que Deus existisse. E na hora que estava chegando perto da hora do culto que o Spurgeon ia pregar, algumas pessoas viram esse ateu passar correndo e gritou: "Para onde você vai correndo desse jeito?" E ele disse: "Eu vou ouvir Spurgeon pregar." E a pessoa falou: "Mas você não acredita no que ele fala?" E ele disse: "Eu não, mas ele fala como quem acredita, por isso eu vou ouvi-lo." Se a gente acreditar no que fala e faz, irmãos, até aqueles que não acreditam vão querer ouvir. Porque eles não vão ouvir você, eles vão ver e ouvir Jesus. E as pessoas só vão ver e ouvir Jesus através de você. Através de pessoas que olham o outro e querem levar a mensagem do Evangelho. Que não se corrompem pelas benéfices dessa sociedade. Que não se corrompem pelas coisas que somente Deus dá, mas que amam o Deus que dá. E aí, dentro desses enganos e decepções, a gente encontra também as pessoas que não somente foram corrompidas, mas as pessoas que estão com medo do que tem acontecido. E têm sido enganadas, e têm sido decepcionadas. Olha o verso 6, Mateus 24. "Quando vocês ouvirem de guerras que começam, isso não é um sinal da minha volta. Elas devem vir, mas ainda não é o fim." Irmãos, a história humana, o que tem mais é guerra. Guerras entre nações, guerras entre cidades, guerras internas. Nós ouvimos e vemos sobre guerras a todo instante. Eu lembro que em 2 de janeiro do ano passado, 2 de janeiro de 2020, não sei se você lembra, que os Estados Unidos, no aeroporto de Bagdá, lançaram um míssil e matou, vou tentar falar o nome dele, né? Qassem Soleimani, que era um dos homens mais poderosos do Irã. E eu lembro que quando eu vi a reportagem, ainda comentei em casa, falei: pronto, agora começa a Terceira Guerra. Porque assim começam as guerras. E o mundo ficou apreensivo, todo mundo comentava, e agora vai, agora vai, agora vai, só que logo depois realmente começou uma guerra. Uma guerra que a gente não esperava. Essa guerra aqui, talvez dos Estados Unidos, ou a Terceira Guerra Mundial, a gente já estava meio que atento, mas começou outra guerra. Guerra pelas vidas. E que, na verdade, nós estamos lutando com ela até agora. O Covid chegou sem pedir licença para ninguém.
E mais outra situação que a gente começa a se preocupar, e agora a luta pela vida, sistema de saúde entrando em colapso. O Brasil já morreu quase que uma Maringá inteira, que eu já perdi as contas também de quantas pessoas morreram no Brasil. E essa guerra, ela continua, e a gente agora começa toda hora a ver ouvir de morte, doença, a gente com amigos, parentes morrendo, sendo internados, entubados. E essas notícias trazem medo, essas notícias trazem preocupações, essas notícias trazem ansiedades, problemas emocionais que a gente vai vivê-los agora e vamos continuar a viver esses problemas emocionais depois da pandemia. Pessoas que não suportaram, tiraram a própria vida. E diante disso, a gente começa a ver dentro desse cenário pessoas se dizendo enganadas. Perguntando, como eu ouvi, onde que está Deus? Por que Deus não faz nada? Se Deus é tão bondoso assim, por que permite o mal? E aí eu pergunto, e já falei isso aqui com os irmãos, se Deus for tirar o mal do mundo, Ele vai começar por você e por mim. Porque qual de nós somos tão bons assim? E essa pergunta, onde Deus está, ela é bem interessante, porque Deus não vem. Tô louco, pastor, se orar Deus não vem? Não, Ele não vem. Sabe por que Ele não vem? Porque Ele nunca foi. Deus não está longe. Essa pergunta, onde Deus está? Deus continua do mesmo jeito, no mesmo lugar, perto de você. Continua presente. Mateus 28, verso 19 e 20, ele vai dizer o seguinte, que eu estarei convosco até o fim. Ele não foi. Sabe por que a gente fala onde Deus está? Porque somos nós que saímos da presença dele. Somos nós que nos afastamos dele. Ele está lá. Ele está aqui. Ele está aí junto com você em casa. Mas somos nós que pegamos o barquinho do pecado e vamos indo cada vez mais longe dele. Já viu quando você está fazendo uma viagem de carro, avião, enfim, o transporte que estiver fazendo, e você olha para um determinado lugar e aquele lugar vai ficando longe, cada vez mais longe, até um ponto que você não vê mais. E você diz, cadê aquele lugar? O lugar está no mesmo lugar, a árvore, a casa, aquele objeto que você vê está no mesmo lugar, você que se distanciou, você que está longe. Assim é Deus. Deus está junto com você, só que você se afasta dele. E espiritualmente você vai deixando ele longe. Deus continua presente no mundo. Irmãos, porque o dia que Deus sair da presença do mundo, pronto, acabou o mundo. Aí sim virou um inferno. Porque o inferno é a ausência de Deus. Deus não vai estar presente no inferno ouvindo ninguém, porque ali já não tem mais jeito, é a segunda morte. Mateus 1,23 diz, eis a que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, traduzido, Deus conosco. Ele é o Deus que está conosco. Salmo 115, 2 e 3 diz, porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Está vendo? Essa frase ela é antiga. Essa pergunta é antiga, mas nosso Deus está nos céus. E fez tudo o que lhe agradou. E ele está no céu não porque ele está distante, mas ele está no céu, no seu trono, porque ele olha por nós. E ao mesmo tempo que está nos céus, ele está no nosso lado. No momento de angústia, de felicidade, de tristeza, de enganos, de decepções, ele continua ao nosso lado. E João 5,17, Jesus respondeu, o Pai trabalha até agora e eu também. Ele não parou. Ele não desistiu. O mundo está desse jeito, mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, que vamos nos afastando dele. Perguntamos onde está Deus, justamente porque nos afastamos dele. Nos distanciamos dele. E não é ele que se afastou.
Porque Deus, assim como a parábola do filho pródigo em João 15, ele está na varanda, esperando o filho voltar para te abraçar. O ser humano só vai conseguir realmente vencer os medos a partir do momento que confia em Jesus. Os noticiários trazem medo, sim. Nos alertam. Nunca ouvi falar tanto de morte quanto agora. Mas esses medos, essas ansiedades são superadas na confiança em Cristo, sabendo que Ele tem cuidado da gente. E por fim, nos sentimos enganados e decepcionados por causa da ganância. Verso 7, Mateus 24. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Ganância no dicionário é definido como ambição, cobiça, desejo intenso, imoderado por bens e riquezas, busca incessante pelo lucro, agiotagem, usura, vontade intensa e permanente de possuir ou ganhar mais do que os demais. Nós somos seres gananciosos. E esse é o mal do nosso tempo e um dos atos para o fim. E ainda não é o fim. Exemplo disso é a desigualdade social. Jesus vai falar sobre isso em Mateus 24. A gente vai ver sobre isso. A gente vê a ganância dos homens dentro dessa desigualdade. Não sei se os irmãos sabem, mas a desigualdade ela é tão grande que a gente não consegue nem entendê-la. Ainda que terremoto, que Jesus fala que não é causado pelo homem, é um problema natural, mas a consequência do terremoto, ou seja, o pós-terremoto, poderia ser amenizado pelo homem se nós não fôssemos gananciosos. Com auxílio, com ajuda em reconstrução. A gente já esqueceu, né? Pelo menos nós brasileiros esquecemos, quando o Haiti, né, Mário? No dia 12 de janeiro de 2010, sofreu com aquele grande terremoto que arrasou o Haiti. E aí a gente pensa assim, pastor, mas terremoto, né? Como é que a gente faz? A gente vai lá e coloca alguma coisa para o terremoto não acontecer? Não, terremoto não tem como. Graças a Deus aqui a gente ainda não viveu um terremoto. Você estava lá, Mário, quando teve, não? Saiu? Mas a destruição causada e o pós-terremoto poderia ser amenizado. Os haitianos não precisariam sair de lá e se espalhar pelo mundo em busca de emprego, de sustentar as famílias que estão lá ainda. Eles não precisariam. Se as grandes nações pensassem assim, não, vamos mandar dinheiro para lá, vamos mandar trabalhadores para lá para restaurar, ou então a gente manda o material porque trabalhador já tem lá. Então Jesus está dizendo assim, olha, vai ter terremotos, mas sabe, a ganância do homem é que não permite as pessoas evoluírem. Porque é mais fácil usar a desgraça que o terremoto, o maremoto, enfim, tudo aquilo que acontece pela natureza, usar essa desgraça em benefício próprio. E aí a gente vê fome, miséria, pobreza, e isso é denúncia da nossa arrogância e da nossa ganância. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo ainda que isso não é o fim. Pastor, a gente já está vivendo o tempo do fim, olhando a pandemia, irmão, é só olhar como anda a nossa sociedade cada vez mais ególica, cada vez mais centrada em si. Que olha para o outro como uma escadinha para se dar bem. É isso que Jesus está denunciando em Mateus 24. Isso prova justamente que esse fim não está muito longe, porque o amor está igual ao dia de hoje, ou pior, né? Que hoje ainda dá para ficar sem blusa, alguns ainda conseguem. Mas na vida de muitos, esse amor se esfriou tanto que está abaixo de zero. Que já não consegue se aquecer mais.
E a pandemia, e agora eu falo da pandemia, ela simplesmente só expôs essa desigualdade. Onde as pessoas no Brasil, eu não posso falar de outros países, mas no Brasil as pessoas morrem pelo CEP. As pessoas estão morrendo mais pelo CEP. Os pobres estão morrendo muito mais do que as pessoas que têm condições financeiras. Ainda que seja uma doença que é interessante, ela não escolhe cor, não escolhe classe social, porque quem pega morre. Pode morrer, né? Deixa eu consertar isso. Pode morrer. Mas se você olhar as estatísticas, que infelizmente essas não são demonstradas e mostradas, a maioria que morreu é pobre. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde não é valorizado. Irmãos, a gente tem um presente dado por Deus, que eu acho que foi Deus que deu, chamado SUS. Que a gente fala mal, né? A gente reclama tanto. Você já parou para pensar se o Brasil não tivesse SUS? Se fosse tudo privatizado? Já pensou? Se hoje está em 430 mil mortos, eu não sei aí quanto está, se alguém tiver o número certo me passa. Talvez hoje teríamos aí 1 milhão. Porque bem ou mal, se você passar mal e chegar agora numa UPA, no hospital municipal, você é atendido. E ninguém vai te pedir o cartão de crédito ou o cartão do plano de saúde. Quando a gente percebe essa desigualdade, essa ganância, irmãos, a gente percebe que Jesus está dizendo, olha, vocês vão ouvir de fome, vocês vão ouvir de terremotos, vocês vão ouvir de pessoas que vão estar sofrendo e ainda não vai ser o fim, e a gente já está vivenciando isso. A desigualdade no Brasil é tão grande que a gente pensa assim, a pandemia foi um arraso, as pessoas estão falindo, mas você sabia que na pandemia, nesse 1 ano de pandemia, aumentaram os bilionários? Você sabia que nesse tempo de pandemia, de novo coronavírus, os bilionários aumentaram as suas riquezas a níveis assim absurdos? Pois é, isso aconteceu. Pessoas estão ficando trilionárias. Os bilionários tiveram em torno de 25% dos aumentos das suas rendas na pandemia. Mas como? Por essa desigualdade. E aí a gente começa a culpar Deus. E aí as pessoas começam a dizer que a fome no mundo, cadê Deus? Mas o problema não é Deus. Deus é a solução. Né? O problema é a nossa ganância. E essa ganância Jesus já denunciou em Mateus 24. Qual que é a solução? É deixarmos de ser gananciosos e sermos generosos. As pessoas que têm possibilidades aprenderem a ser mais generosas. As pessoas que têm posses, e talvez aqui quem está aqui no prédio eu já conheço, mas você que está em casa que eu não estou vendo, que às vezes é uma dessas pessoas que na pandemia está enriquecendo, olha para as pessoas que não estão. Pessoas que corroem o coração da gente em descobrir que foi morar, como eu falei semana passada, num galinheiro porque não tem casa para morar e cederam um galinheiro. Cederam. 1 Timóteo 6, 9 a 10 diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. E o problema não é ter dinheiro. O problema é amar o dinheiro, porque dinheiro não é neutro. Dinheiro tem influência e poder. Quando nós deixamos que ele cuide de nós, e não a gente que cuide dele. Mateus 24 nos chama a esse alerta, irmãos, de tomar cuidado com o esfriamento do nosso coração e não sermos enganados, decepcionados
principalmente com Deus, achando que é Ele que é culpado, enquanto somos nós que nos afastamos dele, somos nós que nos gananciamos com o dia a dia, nos corrompendo. E termino com esse verso que parece desesperador, mas é um alerta para continuarmos firmes. Verso 8, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Não é para você ficar desanimado e desmotivado e ir embora para casa desse jeito, mas é para a gente pensar que tudo aquilo que nós ouvimos ainda é princípio. Mas o verso 13, que vale a pena ser ressaltado em toda essa série: aquele que permanecer firme será salvo. Aquele que entender que Deus não mudou, que Deus continua firme com seus propósitos e seus princípios sobre nós, vamos ser salvos. Que não vamos deixar nos abalar, mas vamos orar, vamos nos apegar à sua palavra, vamos servir ao outro, vamos ser solidários ao outro, vamos ensinar o evangelho, orar por aqueles que sofrem e por aqueles que fazem sofrer também, para que Deus os alcance. Nós vamos permanecer firmes e seremos salvos. Eu quero orar com você, e nessa oração eu peço a Deus que te encha de esperança, diante de um cenário tão triste e feio, uma pintura tão cinza, mas em Deus a gente tem o colorido da vida. Em Deus a gente vê o brilho, e não somente a escuridão. Feche seus olhos. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor continua o mesmo e no mesmo lugar, no teu trono, ao nosso lado, na estrada que estamos. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor continua nos amando do mesmo jeito, nem mais nem menos. O teu amor se encontra na pessoa de Jesus. E é ali que nós podemos, ó Deus, vivenciar uma vida diferente e saudável diante do Senhor. Pai, quando olhamos as tuas palavras, as palavras do teu Filho, nós vamos vendo, ó Deus, que a tendência das coisas é só piorar. E não é, Senhor, uma palavra desmotivadora, mas pelo contrário, é uma palavra que nos mostra que a única solução para a nossa vida é Jesus Cristo. Que a única solução é Jesus Cristo. A única esperança é Jesus. Não é a economia, não é a saúde, mas é Jesus. E as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Por isso, Pai, nessa noite, visite-nos. Visite os nossos medos, visite as nossas ansiedades, visite, Senhor, as nossas angústias e transforme tudo isso em esperança. É assim que eu oro, Deus, sabendo que o Senhor já está trabalhando, pois o Senhor nunca parou de trabalhar. Em nome de Cristo. Amém e amém.